Se você está começando na medicina do trabalho ou pensando em começar, essa nossa conversa, baseada no protocolo Condutas Médicas 2025, pode ser uma das mais importantes da sua carreira. Vamos pular a parte teórica que você já viu e ir direto ao que interessa. Como transformar o conhecimento do livro numa prática segura, ética e que realmente protege o trabalhador. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Foi feita há mais de 300 anos por Bernardino Ramazzini, o pai da medicina do trabalho. E sabe, ela nunca foi tão atual. É o nosso ponto de partida. É o que nos lembra da enorme responsabilidade que a gente carrega em cada consulta. E é fundamental que isso fique muito claro desde o seu primeiro dia. O nosso papel não é, de jeito nenhum, burocrático. Nós somos a linha de frente, a barreira de proteção da saúde de quem trabalha. É uma posição de confiança que exige muito critério, empatia e um senso de dever gigante. A gente não preenche formulários, a gente cuida de vidas. Ok, vamos mergulhar num ponto importante. A faculdade nos dá uma base excelente, mas a realidade do dia a dia, essa traz desafios que livro nenhum consegue prever. É aqui que os erros mais comuns acontecem. E não é por falta de conhecimento, mas por falta de malícia prática, de vivência. A gente sai da graduação com uma ideia um pouco engessada das coisas, né? A gente acha que o PCMSO é um roteiro para seguir à risca, que o exame complementar é a estrela do show e que o foco é só no indivíduo. Só que na prática a história é outra. O PCMSO é só o mapa inicial. A escuta atenta e um bom exame físico, isso sim é a base de tudo. E a nossa visão tem que ser ampla, entender o trabalhador, o que ele faz, onde ele faz e a que riscos ele está exposto. E quando essa visão ampla falha, a gente cai em armadilhas perigosas. Por exemplo, examinar alguém sem saber em detalhes o que essa pessoa faz é como navegar no escuro. Ignorar a linguagem corporal, a hesitação na resposta, é perder metade da informação. Acreditar cegamente no que está no papel do PGR sem cruzar com a sua anamnese é um risco que não podemos correr. E muito importante, dar uma inaptidão sem discutir com o coordenador do PCMSO pode criar um problema enorme, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Cada um desses pontos é um erro grave a ser evitado. Então, como é que a gente se desvia dessas armadilhas? Seguindo alguns pilares que simplesmente não são negociáveis. Eles são a base de uma prática segura e responsável. Vamos ver como isso funciona na vida real. Uma boa conduta segue um processo, um passo a passo. E o primeiro passo é a escuta. Uma escuta cordial para criar confiança, mas objetiva. Ouça o que é dito, mas também veja o que não é dito. Depois, o exame físico. Ele não é genérico, ele é focado nos riscos daquela função específica. E qual a lógica? Cada exame que você pede tem que ter um porquê, uma ligação direta com o risco ocupacional. E por fim, o registro. Documentar tudo de forma clara e completa não é burocracia, é a sua segurança jurídica e a segurança do paciente. E essa relação risco-exame é bem direta, bem lógica. O trabalhador está exposto a ruído, o exame é a audiometria. A exposição é a poeira de sílica, a gente vai precisar de uma espirometria ou um raio-x de tórax. Mexe com solventes específicos, exames biológicos específicos para eles. A gente não pede exame para cumprir tabela, a gente pede porque existe um risco real que precisa ser monitorado de perto. E aqui vem um ponto crucial que define a nossa profissão, a nossa autonomia. O laudo da Engenharia de Segurança, o PGR, é uma ferramenta importantíssima, mas não é a palavra final. Se a sua avaliação clínica, a sua conversa com o trabalhador aponta para um risco que não está lá no documento, você tem não só a autonomia, mas o dever de investigar. A responsabilidade final pela saúde do trabalhador é nossa, é médica. E essa responsabilidade fica gigante quando a gente chega na parte mais desafiadora do nosso trabalho. O que fazer quando o exame vem alterado? É aqui, nessa hora da decisão, que o bom médico se diferencia. Vamos para o cenário prático, que acontece todo dia e tem um risco altíssimo. O trabalhador senta na sua frente, você afere a pressão arterial e ela está alterada. E aí? O que se faz? Bom, o protocolo nos dá um norte bem claro. Olha só a tabela. Se for um estágio 1, a gente libera o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, mas com uma orientação muito firme. No estágio 2, a conduta já muda. A gente retém o ASO e encaminha para o cardiologista. Agora, se for estágio 3, não tem conversa. A inaptidão para atividades de risco é imediata e a gente já tem que pensar numa crise hipertensiva. A ação é progressiva, sempre baseada na gravidade do caso. Mas atenção, os números são só o começo da história.
A partir do estágio 2, a nossa investigação clínica tem que ir muito além. A atividade desse trabalhador exige esforço físico? É um trabalho de alto estresse? Ele tem histórico de outras doenças? E o mais importante, ele tem algum sintoma agora, como dor de cabeça, tontura, dor no peito? Para onde eu posso encaminhá-lo com segurança? O contexto muda completamente a nossa conduta. Vamos ver outro exemplo que exige muito discernimento: um hemograma alterado num trabalhador exposto à radiação. Se essa é uma alteração nova, que nunca apareceu antes, a conduta padrão é reter o ASO e investigar a fundo. Por quê? Porque pode ser o primeiro sinal de uma doença grave. Agora, se há uma alteração que já é conhecida, crônica, acompanhada, a conduta pode ser diferente. A gente libera o ASO, mas anota tudo na ficha e segue monitorando. O histórico do paciente é a chave aqui. E existem regras que são absolutas. Não tem margem para interpretação. A NR32 é muito clara. Trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada imediatamente de qualquer atividade com radiação ionizante. Ponto final. Não tem exceção. Conhecer essas regras não é uma opção, é uma obrigação legal e ética nossa. No fim das contas, depois de toda a parte técnica, de todos os protocolos, a gente precisa sempre se lembrar do porquê estamos fazendo isso. Qual é o impacto real do nosso trabalho na vida das pessoas? Pensa um pouco nisso. Cada ASO que você emite com critério, com cuidado, tem um impacto triplo. Você está protegendo a vida daquele indivíduo, você está orientando a carreira dele, garantindo que ele trabalhe de forma segura e, numa escala maior, você está fortalecendo a saúde de toda uma coletividade. É isso mesmo, uma única decisão sua, uma avaliação bem feita, uma orientação correta, um encaminhamento na hora certa. Isso pode ser a linha que separa um trabalhador de uma doença para o resto da vida ou de um acidente fatal. O peso de uma única decisão nossa é imenso. E com isso, a gente volta lá para o começo. Aquela pergunta de Ramazzini, ela ecoa até hoje em cada consultório. Diante de cada trabalhador que senta na sua frente, a pergunta final não é só qual a sua profissão. A pergunta é para você: qual será a minha conduta? Que a sua resposta seja sempre guiada pela ciência, pela ética e pela proteção incansável da saúde de quem trabalha. Essa é a responsabilidade que a gente assume.